dia a todos os presentes. Gostaria de dar um bom dia também para todos que nos acompanham via web. Eu sou Amanda Eloy, faço parte da Comissão Especial de Empreendedorismo e Inovação aqui do Conselho Regional de Administração. E hoje nós teremos uma palestra com um tema a respeito do desafio de um jovem empreendedor. Em seguida teremos um painel debatendo um pouquinho a respeito. E para darmos início, eu gostaria de estar convidando Diego Cidade, ele que é estudante de Economia da UERJ, CEO e fundador da Academia do Universitário. Por favor, Diego. Oi, gente. Prazer, Diego Cidade, sou CEO e fundador da Academia. Também me pronuncio como jovem da ONU, que eu tenho certificado, e professor, que a gente está costumando dar aula aí. E a primeira parte que eu queria saber é qual a expectativa de vocês com o evento. Vocês estão aqui 10 horas da manhã, o que vocês estão esperando de mim? Voltado para? Encontrar soluções, né, para a gente empreender e evoluir tanto na carreira administrativa. Maneiro. Mais o quê? Para alinhar a expectativa, eu espero que vocês falem comigo. Esse é o principal ponto que eu espero de vocês, porque sempre nas aulas que o professor me perguntava, o professor ficava andando na sala, o professor era dinâmico, era que eu prestava mais atenção. Então, acredito que se a gente se comunicar aqui, pode sair coisas legais, beleza? Com a experiência de vocês também. Eu gosto de falar da teoria do mosaico, por quê? Às vezes, tudo que eu falar aqui, algumas coisas podem ser que não façam sentido nenhum. Simplesmente você que não faz sentido. Mas não jogue fora. Guarde, deixe no pedacinho, que pode ser que uma hora tudo faça sentido e tudo ligue. Então, deixa lá na prateleira, beleza? O que eu vou falar para vocês? 2 pilares, né? Os desafios que eu estou vivendo hoje como CEO de uma startup. Nada fácil, então as dores, a falta de credibilidade, tudo isso eu vou passar para vocês. E os frutos, né? Porque muita coisa legal vem acontecendo, muito aprendizado. Então, eu acho que esses 2 lados da moeda são legais de vocês saberem, beleza? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou explicando a trajetória da Academia do Universitário, e vou puxando os desafios e as conquistas para vocês irem entendendo, beleza? Esse ia ser o primeiro logo da esse caos. E aí, a gente não rodou isso. Para vocês entenderem um pouquinho antes, eu estagiei, tá? Eu vim de empresa júnior, eu fechei um ciclo de 2 anos, fechando como vice-presidente na UERJ. E comecei a estagiar nesse período, durante a gestão de vice-presidente. E comecei a aprender muita coisa porque eu era o único estagiário. Teve um momento que era o único, a gente faturava muito bem, mais 100 mil. Eu e um médico, então o cara era médico e ele sabia muito pouco de gestão. Então eu comecei a aplicar tudo o que eu gostava de consultoria lá. Foi o meu maior pico de aprendizado e foi o meu maior fomento de querer empreender, porque a gente atendia empreendedores. Empreendedores, atletas de elite, empresários, então isso foi me motivando cada vez mais. Até um período que eu fui demitido, e aí na hora que o presidente, eu consegui colocar o presidente da empresa júnior lá para trabalhar comigo, depois eu cheguei para ele, na hora que eu fui demitido, e falei, cara, será que ele tá me dando a chance de empreender? Que é o que a gente vê muito no LinkedIn, né? O cara é demitido, começa a empreender. E também foi assim. E aí bateu esse gatilho, eu cheguei para um cara que eu estava ajudando, que foi meu primeiro sócio da Academia do Universitário, falei, cara, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos sentar e vamos planejar isso, vamos tocar. E aí começou a academia. E era eu e mais 2 sócios, um de 40 anos e uma menina da minha idade. E a gente começou, não deixei sair isso, pelo menos eu botei num Canva, se você não conhece um Canva, é muito comum em startup em tudo. O mínimo do mínimo, a gente botou isso, que a ideia era coisa velha, né? Tipo, a giz de cera, que nem na UERJ tem mais giz de cera. E a gente manteve assim, a ideia era a gente ter um portfólio de empresas parceiras que pudessem prover cursos democráticos. Então a gente pegava aqueles cursos de 2.000, 1.000 e levava para dentro
das universidades. Daí já tinha vários desafios, né? A gente não era conhecido, eu era um moleque tocando, mas aí a gente tinha um sênior ali, o cara mais velho, para poder usar essa credibilidade dele. Então uma coisa que eu falo, já nesse primeiro ponto, é a gente tem que usar a nossa falta de experiência em ação, então em execução. Então eu vou ganhar a credibilidade que eu não tenho com o resultado. E aí a gente começou a botar dentro das universidades e tal, e foram resultados bem legais. Até que eu passei para o processo seletivo da fábrica de startups, que é uma aceleradora, que fica lá no Cais do Porto agora, na Praça Mauá, se não me engano, não sei o nome, mas é ali no centro. E foi o primeiro ponto de tipo assim, cara, que gatilho, porra, eu vou conseguir agora escalar. Eu comecei a entender qual era o processo de escalabilidade. Até então eu não sabia muito sobre startup, não sabia quase nada. Lá foi o primeiro ponto de crescimento da U e crescimento do meu pessoal. Por quê? A gente entrou, essa era a vista, né? A gente mudou de sala, mas essa é a vista que a gente começou lá. Um moleque, no meio de um monte, tipo, era eu e mais um novo só, que é o Lucas Gomes, alguns devem conhecer. Um monte de, tipo, eram 50 pessoas, tá? Tudo coroa, gente mais velha e tal, com as suas startups, empresas, ali se desenvolvendo tudo junto. Então já foi um baita aprendizado pra mim. E até ali mesmo para conquistar a confiança de quem estava ali ao meu redor, para mostrar que eu era capaz de poder me desenvolver mais e mais. E aí, já um primeiro ponto de desafio, que foi o Matheus começou a trabalhar com a gente. E ele comprou o propósito, vamos querer, vamos lá. E ele entrou nesse processo da fábrica de startups comigo. Então ficava muito eu e ele lá, diariamente, passando pelo processo de aceleração. Inclusive, vou mostrar para vocês como é que funcionou. Mas já é um primeiro desafio, porque assim, você começa a colocar todo o teu sonho ali, era full time, tudo eu trabalhando ali, diariamente. O meu sócio, ele já não estava tão presente assim. E aí o Matheus veio e compra o sonho e a gente se une. Essa fotinha é boa. E a gente se une para poder tocar o propósito, a gente se modelar tudo juntinho e seguir a trilha que a gente vem trilhando hoje mesmo. Esse é o programa de aceleração para vocês verem como é que foi. É semelhante a um programa de consultoria e a gente tinha entregáveis semanais, muito maneiro. E porque, como eu vim de empresa júnior, isso me facilitou demais frente a entender todo esse processo de plano de negócio e tal. E tipo, não foi fácil. Por exemplo, no MVP, foi muito legal porque vocês já ouviram falar no MVP da Dropbox, por exemplo, como é que eles criaram a Dropbox? O fundador fez um videozinho, botou 2 telas de computadores um do lado do outro, ele pegou o documento, arrastou para aquela pasta e aí no tape, né, ele mostra como se estivesse no outro computador aquela mesma pasta, no sentido da nuvem, mas na real não tinha criado nada. Eram simplesmente 2 computadores, um do lado do outro, com o mesmo documento, com o mesmo nome, e ele só fez o videozinho. Nisso que ele fez, ele abriu as inscrições para a galera poder ter interesse em comprar, estourou, e aí quando a galera quis comprar, que ele criou. E foi isso que a gente aprendeu aqui, validar o mais rápido possível. E se você não sentir vergonha de colocar o seu MVP na rua, quer dizer que você fez errado. Então é melhor feito do que perfeito nesse sentido. Então bota logo, valida logo, entende o que o teu mercado quer de fato. E a gente fez o seguinte, a gente criou uma plataforma EAD. A gente pegou uma plataforma EAD. Eu comecei em uma semana, eu botei 5 professores lá dentro, queria entender qual era a demanda deles, a gente começou a validar hipóteses. A gente criou no caso a gente não criou, o que acontece? A gente começou a vender sem ter o curso. E a ideia era exatamente essa, para a gente entender a demanda. Então a gente botou um curso lá de nossa autoria, de comunicação interpessoal, botou a capa, botou tudo que ia ter no curso, mas quando o cara comprava, na real não tinha, né? E aí a gente deixava bem claro lá que a gente ia lançar e tal, para não ter também um baixo de credibilidade da gente, né? E isso foi sensacional, foi o momento que a gente vendeu e falou assim, opa, tem jogo aí. Porque a nossa primeira ideia, depois que a gente entendeu esse modelo de escalar, para todo mundo entender o que é startup, alguns confundem com um pequeno negócio e tal, startup tem que ter algum princípio tecnológico escalável. Então ele tem que ser repetível e escalável de forma que você
tem um CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente muito baixo ali, porque você, faz uma coisa EAD, faz uma coisa na nuvem e escala facilmente. E aí o ponto qual era? A gente queria ter uma plataforma EAD, onde a gente tinha diversos cursos voltado para universitário, então centralizar todas as dores dos universitários, só que desse lado aqui, cases de empresas reais. Então o cara estava se capacitando, aprendendo, só que ele vinha e botava na prática cases de empresas. A gente mudou tudo isso. E isso é legal, porque são vários desafios que a gente vai entendendo o modelo e vai se pivotando nesse meio. E você tem que ter a cabeça super aberta a entender mentor, que eu vou falar, entender os caras que já fazem isso há muito tempo. Então, tipo, a gente tem ideia, cara, a gente vai criar, a gente vai fazer isso. Aí chega assim, para e pivota. Pivotar esse ato de fazer alguma mudança e tal, sair da rota principal e continua, mas sempre mantendo o propósito, que eu vou falar como é que a gente continua hoje, né? O principal ponto também foi um baita desafio para mim tirar o sócio, porque simplesmente foi fogo no parquinho. Cara, vocês não têm noção do sentimento que foi enquanto eu caminhava até o escritório dele pra pedir assim, cara, vamos separar aqui porque não tá dando. Bizarro, é muito bizarro. Tanto a entrada de um sócio quanto a saída de um sócio é bizarro. E também o que acontece muitos empreendedores com sócios que falam sócios esquisitos, né? Sócios que tipo não tem fit, naquele momento era legal, mas depois não é. E aí, o que tu faz? Foi bizarro, porque assim, a gente começou a conversar, eu fui em um monte, isso aí eu vou falar, tipo, fui em um monte de mentores antes de fazer isso. E isso é uma coisa que eu sinto falta de ver os universitários tendo mentores, do tipo, tem um monte de pessoas super abertas no LinkedIn, em diversos lugares, super dispostas a te dar um feedback de alguma coisa, de falar de alguma coisa. Tem um monte de empreendedor guru que massageia até o ego dele, mas pode ser super benéfico para você, tipo, você perguntar para ele alguma coisa, tirar uma dúvida. Tenho mentores. Para mim foi muito importante, continua sendo muito importante. E a saída do meu sócio foi tipo sensacional, porque eles já viveram isso. Então eu fui entendendo qual é a vivência deles, e eles têm super credibilidade para falar e autoridade disso, para eu chegar lá e fazer também. E alguém aqui tem mentor? Alguém, tipo, troca ideia com um mentorzinho, alguma pessoa, tipo... Por quê, assim? Às vezes é muito porque não te apresentaram, assim, não chegaram pra você e falaram assim, ó, tem gente aqui. Vocês têm vontade de ter mentor? Tipo, já pensaram nisso, assim, alguma coisa assim? Nunca pensaram? Isso é bizarro, porque assim, até então também não, sabe? Até que quando eu entrei na fábrica, chegou o cara lá no Descomplica pra falar, chegou o cara da BR pra falar, chegou o cara da Equinix pra falar, chegou vários bambambãs pra falarem. Falou, tem como me ajudar aqui? O cara vinha lá, te ajudava lá. Então foi muito sensacional ter isso. E tem diversos meetups, diversos eventos que super indico pra vocês irem, pra vocês fazerem network e conhecerem os teus futuros mentores. E eu adoro aprofundar nisso porque é muito bom. E outro ponto às vezes o cara é teu mentor, mas você não precisa ficar falando pra ele que ele é teu mentor, né? Pra ele não sentir aquele peso, aquela responsabilidade, sabe? Então, o que eu fazia? Acho que eu fiz um curso aí e tal, não sei se vocês já ouviram falar método CIS. O que eu fazia? Eu comecei a mapear as pessoas muito boas que eu tinha ao meu redor e mandava mensagem toda terça, tal hora, perguntando de algum assunto. Então eu deixava todo mundo aquecido, sempre trazendo muitos insights. E aí conheci um cara lá em específico, diretor de uma grande empresa e tal. O cara, nossa, eu perturbava muito, mano. E ele se amarrava. E ele trocava várias ideias, me dava várias dicas de livros, várias dicas de podcasts, várias dicas de vida. E é simples, é fácil. Manda um WhatsApp ali pro cara, o cara te responde, manda áudio. Fala assim, manda áudio aí se quiser. Facilita a vida do cara, tira fricção. E ele era meu mentor e eu não falava, tu é meu mentor e tal, não, sabe? Não precisa disso. Investidores. Aí que é legal, né? Startup, milhões de dinheiros voando por aí. É muita grana mesmo, é muito round de investimento,
Pô, a gente fica na WeWork, que eu vou falar mais, mas a WeWork é a terceira, acho que ainda está como a terceira maior startup do mundo, avaliada em 47 bilhões de dólares. Bizarro. E ela não dá lucro, igual o Facebook não dava lucro, o WhatsApp e Uber não dá lucro. Estão prevendo o Uber para dar lucro daqui a 2 anos. E a gente recebeu o aporte. E o moleque recebendo aporte, grana, para poder percorrer esse caminho, esse sonho, que é impactar os universitários, aumentar... Nossos 2 pilares são empregabilidade e educação. Então, tipo, bizarro. E, sei lá, há 1 ano atrás ninguém falaria que eu ia tomar um aporte, eu ia ter investimento, eu ia ter uma startup. Não, sabe? Por quê? Qual é o comum? Colégio, faculdade, pós-graduação, trabalho normal, faculdade, Entende? Tipo, a gente fica, acho que muitas vezes dentro de uma caixinha e não, sabe? E eu tenho 22 anos, tô conseguindo fazer isso. Aí tem o Davi Braga, com 18 anos. Ele fez um exit, ele fez a venda da startup dele, 18 anos. O moleque conseguiu, sabe? Aí a gente não. E é uma coisa que eu até falo, que tipo, às vezes a gente não dá credibilidade ao cara mais novo mesmo. E a gente não... Eu era assim, né? Eu não tinha credibilidade dos mais velhos e eu acabava não dando credibilidade aos mais novos. Então era um ciclo, sabe? Bizarro. E na real não, tipo... Agora cara, tem uns moleques bizarros com 18 anos criando barada, sendo desenvolvedor e tal. Eu falo, cara, deixa eu aprender contigo, deixa eu ver o que tu tá fazendo, sabe? Aprender com quem já tá fazendo ali, já percorreu, já tem experiência. Então, às vezes o teu mentor nem é um cara super velho, nem é um cara super experiente, é um cara que tá executando muito, um cara que tá mandando ver, sabe? E 22, isso é muito bom. E aí o que acontece? Investimento é legal, mas tem vários desafios. O desafio de encontrar um investidor já é baita difícil, sabe? Você tem que ter tração, você tem que ter... tem que fazer um storytelling bizarro pro cara. E aí você começa a ter mais responsabilidades ainda. Porque beleza, tem startup, tenho aporte, eu não tenho dinheiro. Eu tô brincando com o dinheiro dos outros, né? Eu tô vivendo com o dinheiro dos outros. E aí você tem que saber exatamente como lidar com isso, suas emoções, porque o meu investidor fala, muito dinheiro ferra, pouco dinheiro ferra também. Por quê? Muito dinheiro, o cara, patoca uma grana, simplesmente ele começa a gastar mais do que ele deve. Então a plataforma que custava 100, agora ele quer uma plataforma que custa 400, tinha um cara que estava trabalhando para ele como voluntário, agora ele quer contratar o cara do Google, quer contratar o cara que não sei o quê, e tipo, pagando 15 mil de mensal, né, de salário, tipo, bizarro, sabe? E pouco também, porque às vezes a gente fica sem saídas, né? Hoje o que a gente faz? Independente do dinheiro ou não, eu sempre procuro meios ao máximo, acho que eu aprendi isso muito com o meu estágio, com o meu chefe era pão duro, mas tão pão duro, que aí eu fiquei pão duro também. Eu fico procurando meios de entender quais são as plataformas gratuitas que conseguem superar o que eu quero ali. E se não conseguem, quais gatilhos das melhores eu consigo pegar e tentar fazer algum meio de campo ali que eu estimule determinado processo. Então, nossas plataformas não são caras. Tudo nosso não é caro. E é legal de vocês saberem, porque a gente consegue fazer com pouco, que é o principal ponto da startup. Fazer muito com pouco. Isso é um desafio. Então a gente tem um desafio agora, que a gente tem que resolver isso hoje e amanhã, que a gente está pegando outros processos seletivos e tem algumas fricções nas nossas plataformas que a gente usa, que a gente não sabe como vai ser ainda. Mas eu tenho certeza que a gente vai resolver. Não sei como ainda. É isso. E eu não fico desesperado. Eu sei que eu vou sentar minha bundinha lá e vou sentar para trabalhar e vou começar a mapear e entender como eu consigo favorecer a experiência do usuário e a gente não saia prejudicado. E isso é muito divertido, ter essa autonomia. O Work Labs, vou mostrar para vocês como é que é, né? O Work Labs é só para startup early stage da WeWork. Então a gente é incubado pela WeWork,
A gente foi dentro lá da WeWork da Carioca e a gente tem acesso a todas as WeWorks do mundo. Tem programas de intercâmbio, por exemplo, que é o Satellite, que é tipo, supondo que eu precise ir para Nova York, para São Francisco. Tem um programa de intercâmbio que o cara, ele me atende lá e me apresenta para todas as empresas que eu preciso. Então, tipo, é bizarro. Aí eles começam a tirar a tua fricção que tu teria para poder chegar em diversos lugares ali. Então, o principal ponto de aceleradora para incubadora é que a aceleradora vai montar aquele plano de negócios com você. Ele vai sentar com você, vai desenhar tudo direitinho. A incubadora não, ela pega o teu modelo de negócios, pega como você funciona e te auxilia com mentores, com workshops e tal. Então tem uma diferença. Isso é uma coisa que às vezes a gente não entende também. Aí tem várias, ó. Essa é de fora também. Essa aqui é da Carioca, Belo Horizonte. É bizarro, porque a WeWork ela expande igual água. Ela tem 4 aqui no Rio, tá indo para 12 lá em São Paulo. Em Nova York são mais de 80 WeWorks. É bizarro. Eles não lucram. Essa de São Paulo. Agora eu vou falar da U para vocês. A gente é uma escola que busca o estagiário certo para a vaga ideal. A gente está desenvolvendo super estagiários hoje. Por quê? Falei do meu estágio, mas para eu conseguir meu primeiro estágio, não foi nada fácil. Eu vim de empresa júnior, falaram que ia ser fácil? Não foi nada fácil. Eu fiz diversos processos seletivos, fiz diversos testes de lógica, teste de inglês, teste de português que tem lá no Vagos.com, Vagos não sei o quê. E simplesmente, não, Diego, você não tem os requisitos, não, Diego, você não tem a capacitação necessária, não, Diego, você não é o escolhido daqui. E aí, quando eu voltava para casa, eu buscava me capacitar. Então eu falei assim, cara, vou fazer os cursos, vou entender como eu consigo chegar lá e ter as capacitações necessárias. Nenhum curso cabia no meu bolso de universitário. Assim, nenhum que eles pediam cabia. Então eu não tinha dinheiro para me capacitar e eu não tinha estágio para ganhar dinheiro. E aí? Hoje, eu entendo quais são os problemas raízes disso. Da empregabilidade de 8 milhões de universitários, apenas 9% estagia. Vou repetir. 8 milhões de universitários, apenas 9% estagia. É bizarro. É muito bizarro. E isso dá muito porque a educação não está acompanhando a evolução do mercado de trabalho. Não está dando. Que é aquela questão que sempre falam de soft skills e hard skills, a diferença do comportamental para o técnico, que eles estão contratando pelo currículo ali, pelo técnico, mas demitem pelo comportamental. Porque tem um gap ali que a faculdade não te ensina o comportamental. Você não aprende a fazer um currículo, você não aprende a oratória, falar na entrevista, você não aprende essas coisas que são determinantes para você conseguir ter alta performance no mercado, poder entrar de forma bem tranquila. E eu trago essa frase do David Roberts, que ele é referência mundial em tecnologia e educação, onde ele faz simplesmente a aprendizagem versus educação, né? Que ele fala que aprender para um dia precisar é absurdo. Por que não aprender de acordo com a necessidade? Aprender de acordo com o que você precisa para poder voar, sabe? E aí a gente montou uma solução única, uma metodologia nossa, que se chama Êxodo, que é no mesmo lugar só que diferente, né? Essa mudança de mindset que a gente traz tanto para a empresa quanto principalmente para o universitário. Dividida em seis pilares, né? Que é a parte do conteúdo autêntico. Então, para vocês entenderem, é processo seletivo. A gente está fazendo processo seletivo de ponta a ponta. Então, quais são os processos disso, né? O conteúdo autêntico, a gente pega a empresa, mostra a autenticidade dela, a gente mostra de fato o que ela quer, o que você vai fazer lá no trabalho, quem é o teu futuro time, quem é o teu futuro gestor. Um exemplo básico que a gente teve a gente contratou para uma startup, Organics Inbox, e a gestora, ela tinha uma coisa muito sentimental com a empresa. Ela tinha um quê sentimental porque a mãe dela começou a melhorar a partir dos orgânicos, uma startup de orgânicos. Então a mãe dela estava doente e ela começou a melhorar a partir dos orgânicos. E para ela isso é muito sentimental e muito importante. Então, como você, estagiário, que vai ser gerido por ela, não pode saber disso, sabe? Você está lidando com uma coisa ali uma linha muito tênue ali de sentimental com o trabalho.
E isso aparece lá, a gente entrevista ela, ela fala super abertamente. E isso é muito, muito legal pra gente. Nós millennials queremos botar propósito, tem diversos estudos da Deloitte e muito mais. Que a gente gosta de propósito, a gente gosta de entender aquilo, botar a mão na massa de acordo com os nossos skills e botar a criatividade para jogo. O outro ponto que a gente começa a prospectar, então a gente entra nas universidades, a gente entra, usa marketing digital para poder impulsionar tudo e atrair a galera certa ali. Por quê? Supondo, esse da Orgânicos a gente atingiu 2.000 e poucas pessoas, mas de fato 260 se inscreveram. Por quê? Ele enxerga o board antes de se inscrever. Então ele vê de fato se aquilo faz sentido ou não. E não é só uma vaga de estágio com um textozinho embaixo e gol. Entende? Ele vê tudo da empresa de fato. E o nosso formulário também é grande, né? Ele é extenso e bem introspectivo. Então isso já tira as pessoas que não querem. Se você só estava achando que só se candidatar lá no Simplista e ralar, não. Sabe? Ali a gente já consegue medir quem quer mesmo ou quem não quer. E tem gente que bota pontinho nas respostas. Aí a gente nem lê, a gente corta. E aí a gente faz essa conexão de jornadas, que é o match de perfil. Então a gente alinha um propósito da empresa com o propósito do universitário. Por quê? O formulário que os universitários preenchem, a empresa também preenche um semelhante. Então a gente começa a dar esse match de perfil, que a gente também entende quais são as competências necessárias, entende aquilo tudo, dá esse match de perfil e aí entra na trilha de aprendizagem. E aí a trilha de aprendizagem é o momento que a galera que passou na primeira triagem começa a se capacitar de forma gratuita. Então a gente ensina as principais habilidades do século XXI. Então a gente fala de parte de aumento de repertório, então a gente começa a trazer conteúdos relacionados a legislative brands, que são marcas que impactam, traz repertório, por exemplo, na área comercial a gente começa a trazer coisas relacionadas a inside sales, que é de venda mesmo. Mas o que de bom? Deixa eu ver. São vários conteúdos, a microaprendizagem, a gente fala dá diversos dados sobre millennials, qual é o impacto a gente tem e tal. A gente começa a entender, esse aumento de repertório é muito para abrir a tua mente, a gente fala de inovação, fala de startup, dependendo para o meio que você vai, a gente direciona de acordo com o mercado que você está sendo inserido. De e-commerce você vai entender mais de e-commerce, de startup você vai entender mais de startup, ali já te expande a tua mente. Porque a gente depois entra em intrapessoal. Então a gente começa a falar de propósito, de valores, de gestão de tempo principalmente. Então a gente começa a entregar diversas ferramentas que são super usadas em startups e diversos meios para você ser mais produtivo e entender como você consegue performar melhor, fazer pouco com menos também, fazer muito com menos, sabe? Depois a gente entra no interpessoal, que a gente fala de networking, feedback, comunicação não violenta, LinkedIn, a gente fala muito de LinkedIn porque é uma ferramenta super explorada por nós universitários. Ótima para prospectar cliente, para fazer dá para fazer um barulho monstro lá. E fala sobre Meetup, começa a trazer esse meio de... tudo dentro tem nomes específicos para os universitários, né? Então a média de repertório é reconhecendo o terreno, porque é uma jornada. Aí tem a parte... Esse é um onboard da tripulação, que é o interpessoal. E o final é foco e resultado, que a gente começa a falar sobre metas. E a gente... É tudo millennial, né? Muitas vezes sou eu falando. Então eu já mando a real para vocês, que é tipo, se você não quer ser metrificado pelos seus resultados, quer dizer que você não vai entregar. Se você não quer ter metas, você não vai entregar. Isso é um problema. Tá? No mundo de hoje isso é um baita problema. Principalmente que os gestores querem mais falar de entrega e não de horário que você trabalha de tal hora a tal hora. Tem um monte de coisa para fazer. Fala design thinking, metas smart, assim, é bem extenso. Só que é tudo microlearning. Então é tudo texto, podcast e vídeo. São conteúdos em drops rápidos, você consegue absorver, você não consegue dar desculpa pra mim que não consegue assistir, sabe? Fica tudo numa plataforma, é tudo schedulada, né? Tem todo o calendáriozinho de quando vai abrir aquele conteúdo, você só consegue assistir tal conteúdo se você assistir aquele primeiro, tem toda uma sequência lógica. Tudo isso de forma gratuita, então até quem não passou vai estar absorvendo esse conteúdo, vai estar continuando no nosso banco de talentos. Então é um primeiro ponto de impacto social que a gente consegue trazer, porque eu não conseguia me capacitar. Agora a gente está levando a capacitação, sabe? As habilidades do século XXI são as mais requisitadas, o que é mais falado aí. Show? E a gente faz essa entrega e depois faz a educação continuada. O que acontece? Quando você vira esse super estagiário, a gente fica com você 2 meses, pelo menos, para você trazer os desafios vividos no estágio pra gente. Então a gente continua te auxiliando,
tá com problema de, cara, pressão, tem pessoas que estão com problema de gestão de produtividade ali, a gente te auxilia. Porque a gente também montou uma banca de mentores. Então a galera que eu falei, que me ajudava, começou a ajudar Então a gente tem CEOs, vários CEOs de startups na banca de mentores, gente da BR, da Equinix, da WeWork, da Vale. Então tem um monte de gente para poder ajudar vocês. Que aí a gente faz a conexão. Tá com problema? Beleza. A gente vai te conecta. Então a gente aumenta. Aí é o que tipo, vou falar, tipo, o que a gente espera com isso, né? Quando a gente desenvolve essa metodologia, a gente espera aumento da efetividade, porque a gente está sendo assertivo já lá na frente, então a gente dá um match de comportamental e a gente fica te acompanhando ali para você performar cada vez mais e não ter burnout de universitário aí. A gente traz novos conceitos de educação, principalmente para esse sentido de microlearning e ligar mentores e tudo bem dinâmico. E a gente reduz os gastos de RH, porque qual é o comum? Eles abrem o processo seletivo, ficam um tempo prospectando, eles querem bater número e não qualidade. Fica um tempinho, aí abre o processo seletivo, fica com você uns 3 meses, 2 meses, às vezes, contrata, passa um pouquinho, demite, começa tudo de novo. É um gasto. Eles gastam muito dinheiro. É bizarro. E é por isso que eles ficam tentando encontrar startups, coisas, soluções que possam solucionar isso de fato. É bizarro. Alguém já teve algum problema assim com o processo seletivo? Ficou muito tempo, ficou triste? Não, eu também. Já tiveram uma situação chata, assim, meio desagradável? Demoram 1000 anos pra mandar um feedback. Quando tem, eu gosto disso. Quando tem, a gente dá feedback pra geral, graças a Deus. E aí, isso é muito da minha história também, tipo, cara, eu quase não recebia feedback. E aí tu não sabe, e aí eu fico esperando, o que eu faço? Pô, me candidato? E aí eles não querem que a gente se candidate a muitas. E alguém, tipo, de fato, a gente não precisa se candidatar a muitas, porque a gente começa a perder e não consegue se preparar para uma entrevista, não consegue... Mas e aí, que tu não recebe feedback, tu não sabe o que tu faz, e aí? Fico estagnado? Vou, não vou? É bizarro. Aí nossos resultados hoje, né? A gente consegue entrar em 15 universidades aqui no Rio. No total são 979, né? Não lembro. Não, já tem que atualizar. 345 já passaram por nossos cursos presenciais. Por quê? A gente dá curso presencial para poder democratizar o acesso. É uma forma de a gente pulverizar e estar em contato frente a frente com vocês. Então, de tipo de VBA, de Excel. A gente fez um workshop de seu futuro nas organizações, trazendo muito para a parte de competências. Vai ter um Encontra-U, vai ser um evento que a gente quer montar, que o primeiro vai ser um painel com um monte de gente de RH, depois vai ser o Nélio falando de oratória, dando um workshop de oratória real, e depois vai entrar a Gabi, que é nossa sócia, tem mais uma sócia, e falando sobre como você aplica, porque muitas vezes é o que vai acontecer aqui, tipo, eu vou falar um monte de coisa, aí às vezes a gente fala, caralho, animei e tal, vou fazer não sei o que, aí tipo, chega na segunda que vem tu já não tá fazendo. E aí ela vai falar exatamente sobre como você vai aplicar tudo que você aprendeu lá no de oratória na tua vida, continuar aquilo, ter constância. Aí a gente já passou por 584 alunos, a gente já fez 9 contratações, aí vai fazer 10 agora e rumo a crescer mais. Isso aqui é uma da B2W. A gente fez para eles lá o board da Bit. E B2W, se vocês não sabem, é a dona da American Express, da Shoptime, da Sou Barato. E aí é isso, tipo, você consegue visualizar. Aí tem a tour que a gente faz, o gestor falando sobre ele. Na prática, então eu entrei no site, mostrei o que você ia fazer de fato, como eu cliente. Então já jogo a responsabilidade real, descrição da vaga. Ali a entrevista com o coordenador de RH. Você começa a entender tudo da empresa antes, de fato. Então assim, você chega lá, não chega perdido. Você já chega entendendo por que você vai fazer, o que você quer, o que o cara espera de você, quem é teu gestor, quem é o teu futuro time. Show? E é a nossa hashtag favorita. A culpa não é mais do estagiário. Agora, um videozinho inspiracional. Que essa palestra foi meio inspiracional. Então, esse vídeo aqui me motiva demais. Quero passar pra vocês. Será que vai aí?
Rise and shine. 6 a.m. and your hand can't make it to the alarm clock before the voices in your head start telling you that it's too early, too dark, and too cold to get out of bed. Aching muscles lie still in rebellion, pretending not to hear your brain commanding them to move. A legion of voices are shouting their unanimous permission for you to hit the snooze button and go back to dreamland. But you didn't ask their opinion. The voice you've chosen to listen to is one of defiance. A voice that says there was a reason you set that alarm in the first place. So sit up, put your feet on the floor, and don't look back, because we've got work to do. Welcome to the grind. For what is each day but a series of conflicts between the right way and the easy way? 10,000 streams fan out like a river delta before you, each one promising the path of least resistance. Thing is, you're headed upstream. And when you make that choice, when you decide to turn your back on what's comfortable and safe and what some would call common sense, well, that's day one. From there, it only gets tougher. So just make sure this is something you want, because the easy way out will always be there, ready to wash you away. All you have to do is pick up your feet. But you aren't going to, are you? With each step comes the decision to take another. You're on your way now, but this is no time to dwell on how far you've come. You're in a fight against an opponent you can't see, but oh, you can feel him on your heels, can't you? Feel him breathing down your neck. You know what that is? That's you. Your fears, your doubts, and insecurities all lined up like a firing squad, ready to shoot you out of the sky. But don't lose heart. While they're not easily defeated, they are far from invincible. Remember, this is the grind, the battle royale between you and your mind, your body, and the devil on your shoulder who's telling you that this is just a game. This is just a waste of time. Your opponents are stronger than you. Drown out the voice of uncertainty with the sound of your own heartbeat. Burn away your self-doubt with a fire lit beneath you. Remember what we're fighting for, and never forget that momentum is a cruel mistress. She can turn on a dime with the smallest mistake. She is ever searching for the weak place in your armor, that one tiny thing you forgot to prepare for. So as long as the devil is hiding the details, the question remains, is that all you got? Are you sure? And when the answer is yes, when you've done all you can to prepare yourself for battle, then it's time to go forth and boldly face your enemy, the enemy within. Only now you must take that fight into the open, into hostile territory. You're a lion in a field of lions, all hunting the same elusive prey with a desperate starvation that says victory is the only thing that can keep you alive. So believe that voice that says you can run a little faster and you can throw a little harder, and that for you, the laws of physics are merely a suggestion. Luck is the last dying wish of those who want to believe that winning can happen by accident. Sweat, on the other hand, is for those who know it's a choice. So decide now, because destiny waits for no man. And when your time comes and 1,000 different voices are trying to tell you you're not ready for it, listen instead to that lone voice of dissent. The one that says you are ready, you are prepared. It's all up to you now. So rise and shine. É isso. Obrigado, galera. Aí, se quiserem pegar o meu contato ou alguma coisa aqui, fiquem à vontade para me mandar mensagem. Beleza? Obrigada, Diego. Obrigada, Diego. Vamos dar início agora ao nosso painel, né? Vamos permanecer com o tema Desafio de um Jovem Empreendedor. E para iniciarmos, eu gostaria de estar convidando o Diego aqui novamente, por favor. O Rafael Lima, que é presidente da Enactus, da Unirio, por favor. E para dar início a essa conversa, eu gostaria de saber um pouquinho a respeito sobre as iniciativas empreendedoras que vocês vêm realizando atualmente, né? E quais são os maiores desafios? Eu sei que o Diego falou um pouquinho, né, sobre a AU, mas vamos iniciar agora pelo Rafael, para que ele fale um pouquinho sobre essa experiência dele na Enactus, né? E quais são esses desafios? Bom dia, gente. Eu sou da Enactus. Sou ex-presidente da Enactus, na verdade saí agora no comecinho desse ano, mas continuei trabalhando, inclusive gerenciando um dos nossos projetos. Para quem não conhece, a Enactus é uma organização mundial sem fins lucrativos. Então, é como se a gente fosse uma empresa júnior, resumindo assim, só que a gente trabalha com projetos sociais.
Então, a Enactus na Unirio iniciou no ano passado. Hoje a gente tem 2 projetos. A gente tem o projeto Voar, que busca levar capacitação profissional para pessoas em vulnerabilidade social, então pessoas que não poderiam pagar por um curso. A gente trabalha o Excel, marketing pessoal e educação empreendedora. E a gente tem o projeto Citier, que é um parque no Vidigal que foi abandonado. Hoje só tem uma pessoa cuidando do parque. Então é um parque que tem muito potencial para ser um local de uso comum da comunidade. Pode ter uma horta, como já teve um dia. E, enfim, esse é o projeto Citier. A gente busca revitalizar esse parque. E falando um pouquinho sobre os desafios, eu acho que tentar engajar as pessoas, engajar a universidade é muito difícil. Por mais que as pessoas achem, tem muita gente que acha Enactus é incrível, é muito legal, mas tem muita gente que só pensa no currículo. Eu vou entrar porque vai agregar pro meu currículo. Beleza, ok, vai agregar sim. Mas e aí? Só isso? Só nisso que você tá pensando? Tipo, e aí a parte social? Tipo, é a parte de impactar pessoas. Eu acho que esse é um dos desafios. Eu acho que liderar pessoas é muito desafiador. Eu acho que você se colocar no lugar do outro é muito desafiador, é muito difícil você tentar entender as pessoas. Acho que as pessoas são o melhor que a gente tem, mas também é o mais complicado que a gente tem. Então, é meio que essa confusão aí. Eu acho que é isso. Obrigada, Diego. Tá, vou falar meu principal desafio hoje em relação a inside sales, né, de venda. Agora a gente precisa fazer número, a gente precisa impactar mais gente para a gente ganhar mais credibilidade frente às empresas. E aí o que vai acontecendo, desafios de processos do tipo, a gente vai precisar recrutar agora e a gente vai ter que recrutar ou mulher ou trans. E aí são 3 moleques, e aí tem a Gabi, que a gente vai... A nossa sócia, ela é part-time e ela vai precisar... E ela tem um grupo de Education, que são 12 mulheres. E elas querem trazer agora uma mulher ou uma trans. E é um baita desafio a gente saber se posicionar, a gente saber falar e como a gente vai trazer isso para gerar credibilidade, porque simplesmente não tem como 3 moleques falarem para contratar um monte de mulher, um monte de trans, assim, entendeu? Então, são os principais desafios, sabe? Como a gente vai se posicionar. Então, essa parte de branding, né, de trazer o awareness para cada processo seletivo tem uma dificuldade muito maneira ali. É um baita aprendizado. E quando a gente fala em relação a desafio, a gente entende perfeitamente que na universidade a gente muitas vezes não é lapidado, né, para ter essa postura empreendedora no mercado. Uhum. E aí eu queria saber de vocês como vocês enxergam o papel da universidade no contexto empreendedorismo. Vai na fé. Bom, eu acho que a melhor forma de você aprender é você vivendo alguma coisa, você colocando a mão na massa, literalmente. Então, eu acho que na universidade, hoje, pelo menos falando da Unirio, a gente não tem uma disciplina que seja sobre educação empreendedora. Eu acho que isso realmente falta. A gente tem empresa júnior, mas muita gente entra na universidade sem conhecer, porque você viveu, você veio do ensino médio. Acho que isso também é uma deficiência que começa no ensino médio. O ensino médio te prepara para passar no vestibular. Ponto. Ninguém pensa assim no que você vai ser da vida. Você não tem uma disciplina no ensino médio que seja, tipo, vida. Sei lá, educação doméstica, cara. Educação financeira. A gente não tem. Então, acho que já começa do ensino médio. Na universidade, a gente não tem. Eu acho que na UF tem um curso que é voltado para empreendedorismo, mas eu também não sei se isso é algo que tenha em outros cursos. Pelo menos na Unirio, isso falta muito. Então, eu acho que falta esse começo, né? Eu acho que deveria vir do ensino médio e na universidade também tem um pouco disso. Porque o mercado, ele exige, o Diego falou, né? Que as pessoas contratam pelo... Hard skill. Exatamente, e demitem pelo comportamental. Então, eu acho que a universidade deveria pensar nisso, deveria preparar para isso. O mercado está se tornando desafiador, está se tornando criterioso. Então, eu acho que deveria ter essa preparação. Para mim, o principal ponto que a universidade pode fazer é incentivar a empresa júnior, Enactus, de solução imediata, assim, a curto prazo, mostrar isso, porque às vezes a gente, como empresa júnior, a gente tem que levar, a Enactus tem que levar, tem que ir em sala, lá. Se a universidade fizesse isso, seria bem legal. Me preocupa um pouco ter aula de empreendedorismo, porque o que eles fazem bota o cara para dar empreendedorismo. Quem é o cara que dá? O acadêmico.
tipo, não tem lógica nenhuma, sabe? O cara não viveu, o cara não tem experiência ali. Então, tipo, acontece isso direto. E aí eu fico baita preocupado. E aí seria legal trazer umas coisas relacionadas ao mercado de trabalho. Talvez, por exemplo, às vezes tem incubadora. Eu descobri há pouco tempo que tinha incubadora dentro da UERJ, sabe? Por que a gente não sabe disso? Talvez fomentar mais workshops, eventos, talvez botar a galera para fazer projeto, ver quem está interessado. Que às vezes também só workshop, só evento não dá em nada, né? Se não botar o cara para se engajar em alguma coisa. Mas de soluções imediatas, acredito que isso, assim, tem como, né? Mas se viesse lá da raiz mesmo, seria ótimo. É muito interessante também, porque hoje em dia a gente escuta muito falar sobre empreendedorismo. A gente vê, principalmente os jovens, né, que está muito engajado com essa questão voltada para empreendedorismo, todo mundo abraça a causa empreendedora e muita gente não sabe o que é exatamente o empreendedorismo, né? Porque se a gente for observar, eu estava até comentando ali com o Rafa, que a palavra empreendedorismo ela já fala isso, né? Tem dor, né? Tem que passar por desafio, você tem que passar por algo para que você chegue exatamente a estar solucionando um determinado problema, né? Então, o empreendedorismo, às vezes, ele é confundido demais hoje como pessoas que estão no palco falando, que falam bem, eu tenho um posicionamento, né? Mas empreendedorismo não é nada disso. O empreendedorismo é mão na massa, né? Você realmente solucionar problemas na sociedade, é você construir maneiras viáveis para a pessoa ter melhores condições, né? Então, como vocês enxergam essa importância do empreendedorismo no crescimento e desenvolvimento dos jovens hoje? Quer que eu starte? Um adendo em relação a isso. Porque às vezes tem um hype, né, do empreendedorismo, o jovem quer empreender, gosta de startup e tal. E eu estava ouvindo um podcast do Murilo Gun, se vocês não acompanham, acompanhem. Que é o seguinte, a gente está meio que mimado, porque a gente tem um chefe, então a gente fica... Cara, o chefe é chato, o chefe é isso e tal. Só que a gente tem uma pessoa para canalizar, que é o chefe. Quando você sai, beleza, você sente aquela liberdade e tal, mas e agora você não tem ninguém para canalizar? Você é o seu problema, você que vai gerar. Então, eu acho demais o ato de empreender e tal, só que também tem cuidado que a gente se precipita, né? O próprio jovem se precipita, porque, cara, você por si só, sabe? Eu acredito demais, porque, pô, gera renda, economia e tal, mexe em tudo. E o principal ponto é impacto, né? Em criar uma coisa... Estou vendo muitos jovens criando coisas que impactam mesmo a sociedade. Enactus sai... O que acontece muito de Enactus que eu vejo, eles criam um projeto lá dentro, dá tão certo que, pum, sai da Enactus e, pô, voa a parada. E isso é bizarro. Mas... Tipo, só tem que ter cuidado em relação a canalizar isso, sabe? Às vezes, tipo, o que você tem que fazer é procurar outros meios... do intraempreendedorismo, por exemplo, e não necessariamente o empreendedorismo. Show? Bom, eu acredito muito, né, pegando o gancho que o Diego falou das Enactus, tem projeto Enactus virando política pública. Tem um projeto de um time da IFCE Iguatu, projeto Mudas, que eles começaram a fechar um contrato com a prefeitura para começar a trabalhar com Aspersor, né, que faz irrigação. Uma coisa simples que eles construíram com palito de pirulito e arame e um parafuso. Então eu acho que isso, o empreendedorismo, isso surgiu dentro da universidade. Foi uma ideia que surgiu dentro da universidade, partiu de alunos. Então eu acho que o empreendedorismo ele deve ser incentivado dentro da universidade justamente por isso. Porque podem sair ideias muito boas. Podem sair coisas que às vezes ninguém conseguiu pensar. E também a gente tem o Cefet aqui pertinho, que trabalha com refugiados. Virou um negócio social. Então, acho que isso mostra muito que a universidade tem potencial. Por ter esse potencial, eu acho que deve ser incentivado. Porque, na verdade, a gente sabe que a universidade é um laboratório de ideias, né? E quando a gente fala de universidade, já dá a ideia de que é um universo. Existem muitas oportunidades para que você possa estar se desenvolvendo como profissional. Ali é o momento, né? Então, eu queria entender melhor, que vocês pudessem estar falando um pouquinho, né? Como vocês identificam a oportunidade do jovem estar empreendendo hoje no mercado e como pode estar aliando esse aprendizado universitário
com o mercado de trabalho, porque é isso hoje que faz toda a diferença. Não adianta você ter uma ideia brilhante e você desenvolver dentro do ambiente acadêmico, mas como a gente pode estar ligando, fazendo essa conexão com o mercado de trabalho, porque a gente sabe perfeitamente que a universidade hoje, com o mercado de trabalho, existe um gap enorme. Né? O aluno ele se forma e, às vezes, ele não está, vamos dizer, ele se forma e não sai totalmente preparado para esse mercado de trabalho. Né? Então, como a gente pode fazer esse trabalho em relação a estar fazendo essa preparação para que o aluno ele seja realmente, de fato, aproveitado por essas empresas? Deixa eu ver se eu entendi. Mas em relação ao empreendedorismo ou o ato de estar se capacitando, se O desenvolvendo? empreendedorismo. Foco no empreendedorismo. Mas do tipo, o que acontece? Eu comecei a empreender, tenho um AU, aí as empresas me mandam solicitação para trabalhar lá. Isso é comum. Isso é muito comum no meio do empreendedorismo, no meio do empreendedor e tal. Mas, deixa eu ver. O que acho que também vale da solução que o cara está trazendo, né? Que o jovem está trazendo frente ao empreendedorismo. E o que falam é, cara, qual a dor que você tem no dia a dia? Aí o cara fala assim, pô, tal dor. Dá para empreender em cima? Dá, então vai. E aí valida com o mercado. E aí o que acontece é que as empresas, o mercado, ele fica sugando as startups para poder prover soluções que eles não conseguem. São um bando de dinossauros, não tem força, não tem tração, não tem engajamento ali do time, eles preferem contratar uma startup que está novinha e vai tracionar e vai voar lá dentro. Mas aí varia muito da solução, ao meu ver, assim, o cara tem que entender do que o mercado precisa. E tipo assim, quando eu criei, eu não imaginava o que o mercado, empresas precisavam, né? Porque eu era muito B2C, né? Era business to consumer. Então eu estava vendendo para universitário. E aí depois eu comecei a entender como é processo seletivo, quais são as empresas que eu preciso atacar, quais são as dores dela. E aí eu comecei a mapear e aí eu vou moldando todo o meu modelo de negócio para poder encaixar nas empresas. Pode repetir, por favor. Foi difícil essa aí. Essa Vou melhorar um pouquinho mais para o Rafa. Rafa, como você identifica essa importância do empreendedorismo que ele possa estar conectando? O que você está desenvolvendo dentro da universidade com o mercado de trabalho? Bom, eu acredito muito que o empreendedorismo ele trabalha tipo, características do indivíduo que o mercado exige hoje em dia, até o que a gente conversou um pouco antes, a resolução de problemas. Mas quando você é empreendedor, você enfrenta problema, como você falou, o empreendedorismo tem a dor. Então, acho que se você já teve essa questão de resolver problemas, você já teve uma dor, você é um profissional resiliente, você é um profissional que sabe resolver problemas, você é um profissional que vai encarar com muito mais garra, você vai ter um comprometimento. Então, eu acho que isso são coisas que o mercado exige hoje em dia. E as empresas realmente precisam disso. Então, acho que se você tem essa experiência empreendedora, com certeza você vai ser um profissional excelente. Ainda que fique só, no meu caso, eu não penso em empreender. Eu acho que a minha experiência na Actus, para mim, é suficiente. Eu acho que, apesar de ser ter características empreendedoras, eu não sou um empreendedor. Mas eu acho muito importante o empreendedorismo. Meu trabalho de conclusão de curso vai ser sobre o processo de formação do jovem empreendedor. Então, eu acho incrível isso. É extremamente importante essa questão de desenvolver as características empreendedoras. E qual seria a mensagem que vocês dariam hoje para o jovem universitário que estão aqui nos assistindo via web também? Eu sou meio arrogante às vezes, né? Porque pra mim tipo, para de desculpa, sabe? Se tu quer, mapeia isso, planeja e vai. Você tem que ter acho que o principal ponto é esse de, tipo, para de desculpa, no excuses. E entenda sobre automotivação. Ponto. Acho que se você entender como se você se automotiva, você vai chegar onde você quiser. E não necessariamente empreender. Tipo, você vai ser um empreendedor pica das galáxias, ponto. Se você quer isso, tá tudo bem também. Tipo, não precisa desse hype, vamos empreender. Então, assim, automotivação é um baita ponto para nós jovens. Show? Eu acredito. Falando para o universitário, eu acho que é muito importante participar
das atividades que tenham dentro da universidade. Não ficar só restrito à sala de aula. A sala de aula é muito importante, mas assim, o que você aprende ali, às vezes no mercado você nem vai usar. Sabe? Eu acho que é importante você participar. Se tiver Enactus na universidade, participa. Se não tiver, monta um time. Procura Enactus Brasil, tenta montar um time dentro do Enactus. Eu montei o time Enactus na Unirio. Foi assim, uma coisa que me chamou muita atenção, que não tinha. Eu falo, cara, mas por que na Unirio não tem? Qual é o problema da Unirio para não ter? Não pode? Existe alguma coisa que impeça isso? Eu corri atrás e hoje a gente tem um time. A gente vai fazer 2 anos. Então, acho que é participar de diretório acadêmico, até mesmo atlética. Eu acho que são coisas que te desenvolvem. Eu acho que, uma vez eu ouvi isso. Não fique restrito à sala de aula. Tipo, se você pode correr atrás, se você pode viver o mercado de trabalho, viva o quanto você puder. Ainda que seja numa palestra dentro de uma empresa, às vezes uma palestra de 1 hora, mas vai. Acho que isso é importante. Você criar conexões, você conhecer pessoas, isso é muito importante, muito mais importante até do que você estar apenas dentro da sala de aula. Vale ressaltar também que como o Rafa colocou aqui, que é importante a gente trabalhar com a prática, né? A gente está buscando alternativas para estar desenvolvendo as nossas habilidades e competências dentro da universidade, porém também não vamos descartar a ideia da teoria, porque não existe prática sem teoria e vice-versa. Então, é muito importante também a gente ter o conhecimento teórico e saber como praticar, né? Tirar do papel, como a gente sempre fala. Vamos abrir para perguntas? Bora. Alguém tem alguma pergunta? Esse aqui tá vermelho. Quais seriam as habilidades que um jovem precisa para começar a empreender? As habilidades em que sentido? Tu diz comportamental? Assim. Comportamental, técnicas. Tá. Eu tinha muito ímpeto, então eu sempre... Vou falar de mim pra gente tentar ver se a gente consegue chegar num ponto. Mas eu tinha muito ímpeto, então eu sempre queria estar botando a mão na massa, de querer aplicar aquilo que eu estava aprendendo. Então acho muito legal ter ímpeto para você poder empreender, porque você vai ter que ser líder de você mesmo. Então é importante explorar a liderança ali, a sua. Habilidade de contato social, de networking, eu acho que isso é uma baita habilidade que a gente explora pouco. Saber conversar com as pessoas, saber entender. Por isso que eu falei que, tipo, às vezes eu mesmo me acho arrogante, porque tem pessoas que, tipo, tiram dúvidas comigo 3 vezes, 4. Cara, você já sabe, tipo, aplica, entendeu? Para de, tipo, ficar botando desculpinha. Cara, pega e aplica aquilo, valida. Não tenha medo de validar, que é isso que a gente sofreu muito. Então, tipo, não tem medo de errar. É uma baita habilidade. Cara, a gente é novinho, cheio de vigor, cheio de entusiasmo, a gente tem muita coisa para aprender. Que é isso, a comparação o cara que é jovem há mais tempo, né, o cara mais experiente, ele já tem mais maturidade, ele entende que não é força, é jeito. Já a gente não. Vamos fazer força então, já que a gente não consegue, a gente não tem credibilidade frente aos mais velhos, vamos executar mais, vamos botar a mão na massa. Então acho que é um combo ali, sabe, de habilidades, que você não precisa ter tudo de uma vez. Você vai desenvolvendo, eu fui desenvolvendo muito. Hoje eu não falava assim. Não falava de jeito nenhum. Tipo, eu não gostava de falar na frente, sabe? E fui desenvolvendo, fui gostando, a gente vai entendendo. Às vezes você tem que também ter consciência de você, assim. A autoconsciência é muito maneira. Eu, por exemplo, eu comecei a meditar. Meditar é muito bom. É uma baita habilidade de você entender o seu corpo. E às vezes, tipo, tô nervoso, pô, tô cansado, ouvir seu corpo. Tem várias coisas assim, mas é muito nessa pegada de valida, testa, explora, seja autodidata, muito autodidata. Vai ter que estudar muito, que é melhor você se planejar 3 horas e, pô, você consome bem menos de execução do que você, pô, estuda 1 hora, mas executa 10 horas, entendeu? Cara, tem que sentar pra estudar, estuda, que isso vai te poupar um baita tempo, aprende com o erro dos outros, sabe? Então é um mix aí bom pra tu começar a galgar. Acho que o Diego respondeu tudo.
Então, eu acho que você tem que ter vontade de fazer. Ter a vontade, tipo, tem desejo, corre atrás, cara. É a única coisa que eu posso falar pra você. Tipo, corre atrás. Procura as pessoas certas, pessoas que possam te ajudar. O Diego falou sobre mentores. Isso é muito importante. Eu acho que é isso. Na parte de empreender, já não posso acrescentar muito. Bom dia. Minha dúvida... Uma pergunta, na verdade. Vocês já entraram na formação acadêmica com ideia de empreender ou foi com a formação que veio essa ideia, essa vontade de empreender o mercado de trabalho sendo tão jovem, igual eu comecei a empreender? Maneiro. Tu empreende em quê? Eu tenho uma consultoria na área de segurança do trabalho. Maneiraço. Parabéns. Não, eu comecei no meio, assim, quando eu entrei na empresa júnior. E aí eu comecei a lidar com projetos, comecei a lidar muito com empreendedores, e aí eu estagiei, e nesse estágio eu comecei a ter muito contato com o empreendedor e comecei a fazer tudo sozinho lá no estágio. E aí foi um baita... Opa, tem coisa legal aqui, tem coisa que eu gosto de fazer, e aí eu comecei. Foi legal. Bom, quando comecei na Actus foi no meu 4º período. Então, assim, aproveitei muito pouco. Hoje eu já vou me formo no final desse ano. Então, acho que não pensei... Quando eu entrei na universidade, a empresa júnior do meu curso tinha acabado de começar. Então, eu não conhecia, não sabia, não fazia ideia do que era empresa júnior. Então, hoje eu me arrependo de não ter entrado. Eu acho que talvez se eu tivesse participado também seria uma experiência incrível. Teria agregado muito. E queria ter conhecido a Enactus antes. Ter montado um time na Unirio bem antes. Para ter aproveitado mais. E passa muito rápido. Para mim também. Porque senão eu iria falar também. Acho que você pode falar. Acho que experiência falar, nunca então. demais. Eu sou recém-formada. Né? Eu comecei a empreender desde o meu primeiro período dentro da universidade. Né? Eu comecei a desenvolver projetos dentro do ambiente acadêmico que tinha como finalidade justamente estar aliando a prática com a teoria. E após o meu 4º período em diante, eu fui fundadora e presidente de empresa júnior da minha universidade. Foi um trabalho fantástico durante 2 anos, né? Um trabalho desafiador e não é fácil fazer com que todos, e aí, na universidade que eu estudava era à noite e todo mundo trabalhava, então foi o desafio maior ainda, fazer com que pessoal que trabalhava ainda se dedicasse à empresa júnior, porque a gente entende que a empresa júnior é um desafio muito grande, você tem que se dedicar aos projetos, tem que lidar com o cliente. E foi uma experiência para mim magnífica. E eu devo muita coisa à empresa júnior, né? Hoje eu sou administradora, consultora de projetos, sou palestrante, mentora de negócios, trabalho diretamente com as startups. E tudo isso eu devo muito ao trabalho da empresa júnior que me lapidou para ser a profissional que eu sou hoje. Então, ainda continuo empreendendo, tenho 2 projetos no estado do Rio de Janeiro, tenho um projeto com foco ao universitário, por isso que eu fiz essas perguntas relacionadas a essa questão de vocês estarem aliando o mercado com o universitário. Tem um projeto que se chama CEL, Ciclo Empreendedor Universitário, ele tem como foco principal mostrar a importância do ambiente, do ecossistema empreendedor acadêmico para o mercado, e aí nesse projeto eu trabalho a Tríplice Hélice, que é o Estado, as empresas privadas e as universidades. E tem um novo projeto agora recente, que se chama Empreendelô. Ele tem como objetivo principal capacitar os camelôs do nosso estado. Né? Sábado agora eu vou estar dando uma palestra na Câmara Municipal, explicando um pouquinho sobre essa necessidade. A gente sabe que tem um aumento crescente, né, de camelôs em nosso estado, está aumentando a cada dia. E nós precisamos fazer alguma coisa. Né? Então, se você é universitário, a gente está na universidade, a gente tem conhecimento e esse conhecimento precisa ser colocado em prática. Se o nosso estado hoje ele está nessa situação, depende de quem? Não vamos colocar a culpa no governo ou coisa do tipo, depende de nós. Nós estamos dentro da universidade para fazer a diferença. O futuro somos nós. Então, nós temos que arregaçar as mangas, correr atrás e buscar alternativas possíveis para estar desenvolvendo cada vez mais e melhor o estado que a gente vive, ou até então o Brasil. Então, eu acho que isso é muito além de um propósito. Se a gente tem vida, tem saúde, tem tantas pessoas que não têm essa saúde toda e faz coisas magníficas. Então, se cada um de nós aqui fizéssemos a nossa parte de construção para o desenvolvimento econômico, social
do nosso estado, a diferença seria muito grande. Então, o empreendedorismo vai muito além de você desenvolver uma ideia. Você lida com propósito, com pessoas. São experiências enriquecedoras, não só para a pessoa que vai estar recebendo esse conhecimento, mas para a gente também, para o nosso desenvolvimento. É isso. Mais alguma pergunta? Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta para o Rafael e para o Diego também. Em relação, quais foram as principais lições aprendidas que vocês tiveram, no caso do Rafael, desde abrir Enactus até hoje, se formando, e o do Diego, desde o processo lá de estagiário até hoje com a Academia do Universitário? Tanto o nome do profissional quanto pessoal, de lição aprendida mesmo. Coisa pra dedéu. Deixa eu tentar mapear. No estágio, eu aprendi como não ser um chefe chato, porque meu chefe era chato às vezes. Então isso foi muito legal, porque eu tive uma vivência ali e comecei a entender como é que... Aqui falam aquela comparação de chefe versus líder. Foi uma baita lição aprendida. Comecei a entender qual era a visão dos empreendedores lá dentro. Então eu comecei a perceber a velocidade que eles pensam, do tipo que é tudo para ontem, né? Então, uma baita lição aprendida de como você consegue equilibrar isso até em você mesmo, de não ficar naquela pressão, naquele burnout maluco. Deixa eu ver. Tem alguma coisa específica que tu queira saber? Porque isso é muito amplo. Deixa eu ver. Eu acho que seria um pouco das habilidades também que tu acabou desenvolvendo, alguma decepção de, talvez, universitário, depois que você virou empreendedor em si, você virou seu próprio líder. Fico triste com a universidade, é uma baita lição aprendida. Porque eu comecei a... Vamos lá, desgostar da faculdade, né? Porque eu comecei a ficar chateado a partir do momento que eles estavam me ensinando uma coisa que eu não ia aplicar. Eu ainda faço economia. Mas... E aí é uma baita lição aprendida de tipo, cara, como é que eu consigo ser resiliente a isso? Eu não vou sair da faculdade, eu vou terminar, justamente porque meu público-alvo tá lá e eu consigo ter autoridade suficiente para falar deles, porque eu sou ele. Então, eu não vou terminar nem tão cedo. Continuar lá. Tem várias habilidades, tipo, a oratória eu comecei a desenvolver, porque eu comecei a perceber que vários gatilhos mesmo de falar, de qual a importância daquilo. Networking foi uma baita lição aprendida. Parar para ouvir as pessoas, entender os negócios dela, porque às vezes os negócios dela tem algum insight que traz pro teu. Aprender muito a isso, tipo, a não ter obesidade mental. Então hoje eu seleciono muito bem o que eu vou estudar, o que eu vou ouvir. Isso é uma baita lição aprendida, porque às vezes a gente tá aprendendo pra caceta e aí tu fica meio bitolado, porque tu não sabe pra onde tu vai aplicar, tu fica meio perdido. Então eu excluí a obesidade mental da minha vida. Não vejo noticiário, não vejo várias coisas. Eu sei pelos outros. E eu consigo aplicar, ser mais focado naquilo. Porque foco é muito importante nesse processo. Lição aprendida de planejar, de planejamento, de poder lidar melhor com o Matheus, com o Gabriel, com as pessoas que estão ali no time. E bizarro, muita coisa mesmo. Tipo... Bom, eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, né, no sentido de me colocar no lugar do outro. Acho que quando você está numa postura de liderança, ainda que seja tipo, dentro do Enactus, é muito difícil você tentar entender todo mundo. Acho que às vezes as pessoas, eu não posso ir porque eu tenho tal problema. Aí você fica, cara, todo mundo tem problema, né? Você não podia ir, você não pode fazer um esforço para ir. Então acho que isso foi uma coisa que eu trabalhei bastante, que eu desenvolvi muito. De tentar entender as pessoas, de tentar entender o outro. Eu acho que melhorou muito. Eu ainda sou tímido, mas melhorou muito a questão da timidez, tipo, de ter que conversar com a empresa. Tipo, e aí, cara, tudo bem? Tipo, gente que eu nunca vi na vida, mandei mensagem pra um monte de gente no LinkedIn, aconteceu isso. Coisa que eu nunca pensei em fazer. Então, acho que desenvolveu a questão da timidez. Gerenciamento de projetos, eu nunca tinha feito na prática. Trabalhar com prazo, tipo... a gente tem muito aquela coisa, vamos fazer? Vamos. Mas quando?
Tipo, vamos colocar um prazo aí? Vocês sabem disso, né? Tem que falar. Galera, vamos fazer, mas vamos fazer quando? Ó, até semana que vem. Então, eu aprendi muito a trabalhar com prazos. Isso serviu tanto pra minha vida pessoal quanto pra profissional. Acho que hoje, quando eu vou marcar com um amigo, eu falo, beleza, vamos marcar, mas vamos marcar quando? Vai ser quando? Vai ser mês que vem? Semana que vem? Quando vocês podem? Vamos marcar agora. Tem que ser agora. A gente marca agora, nem que seja pro mês que vem. Mas vamos marcar, vamos fazer. Então, acho que isso me desenvolveu muito. E é isso aí. Obrigado. Oi, bom dia. A minha pergunta é sobre gestão de tempo, tanto pro Diego, tipo, que ele acabou de falar que tá fazendo ainda a faculdade e tá empreendendo. Eu queria saber como é que ele consegue gerir o tempo dele para conseguir dar conta de tudo. Não sou exemplo, não, hein? E pro Rafael, como é que ele consegue fazer a faculdade, agora ele tá se formando, estagiar e ainda gerir a Enactus? E eu não sou exemplo para isso, mas... Vocês querem saber a verdade? O que eu faço? Eu pus 3 matérias. já tava sabendo. Eu pus 3 matérias e eu entendo muito bem quais as matérias que eu não vou precisar ir. Que eu não vou precisar estudar muito, entendeu? Então... não sou um bom exemplo. São meios que a gente tem que ter artifícios para poder continuar empreendendo e impactando. Porque às vezes é tipo assim, vou pra aula... ou vou atender o cliente ali? Eu tenho que entregar esse projeto. E agora? Vou pra aula? Então, Matheus trancou esse semestre. Maluco. Aí eu já não fiz isso ainda não, mas assim... Mas eu tenho todo um planejamento. A gente usa o Asana, não sei se já ouviu falar. Eu uso o Asana, então tem tudo lá mapeado direitinho. E aí eu separo os dias que eu tenho que estudar para determinada prova. Mas assim... A faculdade não tem me prejudicado muito, não, tá? Mas justamente porque eu tenho que cartear, porque senão não dá pra fazer tudo, não. Tem como, sim, mas aí você tem que se abdicar algumas coisas, porque na época da fábrica de startups, eu saía certinho no horário lá, tipo, eu estudo 6 horas, aí eu saía lá 4 e pouco, 5 horas, ia pra faculdade, estudava, mas aí o que estava acontecendo? Eu tava dormindo na aula, porque eu tava cansado, e eu tava... não prestava atenção, né? Porque aí eu começava a ver as coisas. Então, assim, são meios que a gente vai achando. Porque, assim, aí, desculpa a faculdade, mas se elas acham que com aquela aula eles vão me capacitar pro mercado, não vão, que esse é o problema. E eu fico chateado, mas, assim... É meu tempo, aquele meu tempo não vai voltar, sabe? Então é difícil eu querer ficar lá, porque, cara, eu tava dormindo, então, tipo, eu não vou. Se eu for pra dormir, eu não vou aprender nada. Entende? Então, eu não sou exemplo, assim, não seguindo por mim, é o que eu tô fazendo, mas é o que dá pra mim hoje, sabe? Em relação à minha mente mesmo. Mas esse semestre eu tenho que puxar a matéria, nem sei se vai dar pra ficar faltando. Então, varia muito de semestre pra semestre. Se eu precisar, eu vou ter que fazer o quê? E a gente vai alinhar, então a gente aperta o prazo para algumas coisas da U, entendeu? Coisas que eu teria que fazer com mais tempo, não. Então, bota para antes. Bom, todo semestre eu acho que eu vou surtar, que eu não vou conseguir passar em nada, mas sempre eu acabo passando, então... essa questão de falta eu prefiro não entrar nessa parte. Acho que é muito importante a gente ir para aula, sim. Mas também você tem que ter um pouco aí da gestão das suas prioridades. Eu acho que quando eu estava diretamente na liderança da Enactus era uma prioridade para mim. Mas também eu tenho que conciliar os dois. A Enactus é uma prioridade, mas só de Enactus eu não vou viver. Então é meio que pensar no que é importante para você. Uma coisa que eu faço que me ajuda bastante em relação a compromissos, prioridades, eu tenho uma lista de tudo que eu tenho que fazer. Sempre anda comigo. Hoje eu tenho que fazer isso, tenho trabalho disso. Então, assim, quando eu coloco no papel, parece que tipo, é uma mágica. Eu consigo fazer tudo. Às vezes tem coisas que eu vou deixar para depois, mas são coisas que eu posso deixar para depois. Então, acho que é você fazer uma lista mesmo. Tipo, isso aqui eu consigo fazer no ônibus. Às vezes eu consigo ler texto no ônibus, e o meu trajeto é longo. Eu moro em São Gonçalo, trabalho na Barra, estudo em Botafogo. Então, eu tenho bastante tempo de transporte público para ler minhas coisas.
Então, acho que é importante você ter um pouco disso, saber onde você pode fazer cada coisa. Às vezes, numa fila de banco, você consegue, sei lá, mandar um e-mail, responder uma mensagem, anotar sempre os compromissos que você tem. E eu acho que é isso. Tipo, tem um artigo que eu li uma vez, até de um aluno da UERJ. Ele fala sobre isso. Ele ensinou essa questão da lista, de você organizar suas prioridades. Eu posso até mandar para vocês depois. Eu acho que é super legal. E é isso aí. Bom dia, tudo bem? Eu queria fazer uma consideração, assim, eu acho até um pouco perigoso da parte da gente, sim, eu também empreendo, sou recém-formado, eu acho um pouco perigoso da nossa parte quando a gente fala muito a faculdade me ensina coisas que eu não vou usar no mercado. Acho muito perigoso essa consideração que a gente faz, que a gente pode acabar glamorizando até o fato, tipo assim, só empreender é o caminho. Eu acho que é válido a gente, assim, dialogar e discordar, às vezes, só no ponto de vista, não quer dizer que eu acho que a ideia está errada. Mas, assim, que empreender é importante, sim. Tô vivendo isso agora, os desafios. Eu tenho que fazer justamente gerar valor. Meu negócio é business to business. Então, é um desafio ainda maior. Acabei de sair da academia. Como que eu vou conseguir gerar valor justamente para empresas, né? E é um setor, a indústria que presta serviço para a indústria. Então, tipo assim, eu tô no topo do topo da cadeia ali de como que eu vou gerar valor sendo pequeno. Né? Empresa com 3 pessoas fazendo funcionar essa tecnologia para empresas que são grandes que distribuem para o cliente final. Isso é muito desafiador. Mas eu encontro várias vezes que algumas coisas, sim, da teoria são muito úteis para mim, sim. Então, assim, a gente não pode desconsiderar tudo. A pergunta que eu queria fazer é em questão de como o aluno recém-formado e tal, eu tive a felicidade de estagiar numa empresa durante minha formação que me contratou não pela minha expertise técnica. Eu fiz uma outra faculdade antes de uma área nada a ver com administração, eu fiz física antes, abandonei, porque eu vi que não era o que eu queria. E resolvi vir para a administração. No 4º período da administração, eu consegui um estágio numa empresa que pagava pouco, mas era de uma área que eu gostava, que era aviação. E lá eu tive a felicidade de encontrar uma gestora, que era vice-presidente. Ela falou assim, vou te contratar, você não tem as habilidades que eu esperava que um candidato tivesse, mas eu vou te contratar porque eu enxerguei em você, talvez, o perfil de uma pessoa que tem talento. E eu acho que é isso que eu queria fazer a pergunta, assim, como que está o comportamento das empresas? Eu sempre escutei falar isso muito assim na minha vida, de que o importante era talento, que habilidades a gente treinava. Só que eu não vejo isso na prática. Quando eu vejo um vagas.com, eu abro por curiosidade, um processo trainee, eles pedem para um cara recém-formado de administração que ele domine SAP, que ele domine um TOTOS, que ele saiba SQL, que ele saiba coisas que, tudo bem, programação é uma coisa acessível. A pessoa pode abrir um canal no YouTube e ver. Mas, sinceramente, eu não vou ver um treinamento completo de SAP, que o cara saiba ferramentas de logística de um ERP muito grande, saiba de ferramentas financeiras de um ERP num canal no YouTube a título de curiosidade. Entendeu? Então, assim, como é que a gente faz esse balanço? Eu vejo que as empresas falam muito, dão palestras, é tudo lindo e maravilhoso, né, no mundo do palco, né? Falando assim, a gente quer soft skills, a gente não quer as hard skills, mas na hora do processo seletivo o que te corta na triagem são as hard skills. Eu quero que você tenha essa característica. Então, assim, como que tá? Isso é um momento de transição ou não? Ainda tem muito disso? É isso que eu queria entender um pouco. Show. Eu vou puxar antes para tua consideração, que eu super concordo. É muito do meu momento, por isso que eu falei que eu não sou exemplo, então eu faço economia na UERJ, e muitas das coisas que eu estou aprendendo lá e das matérias que estão me disponibilizando, infelizmente, não se adequam com o que eu quero. Então, tipo, para esse período tem um momento lá de economia da saúde. Tipo, eu não quero fazer, entendeu? Mas muito provavelmente, talvez eu tenha que fazer. Matheus faz ADM, acho sensacional as matérias que ele tem, porque bate com o que a gente precisa, entendeu? E aí a economia é um pouquinho distante, só que eu já tô tipo quase no final. Eu falo assim, vou ter que terminar, né? Então, super concordo, né? À toa que eu falei do empreendedorismo e tal, do intra. Quanto a isso, tá mudando, mas é lento, né, o processo. Tem empresas que já estão fazendo entrevistas às cegas, tá? Tem algumas coisas mais elevadas que não só às cegas, mas com mudança de voz também. Já é meio bizarro. Quem é recém-formado, normalmente, que é o júnior, o analista, ele recebe um pepino maior. A responsabilidade vem grande para eles. E pagam menos, né, também. Normalmente, porque quando o cara sai da faculdade, o mercado sabe que o cara não sai preparado, mas simplesmente eu acho que eles apagam isso e pedem coisas muito, muito outstanding mesmo, assim, de pessoas muito autodidatas e tal. Então, tá mudando, sim. Eles estão olhando mais para o comportamental. Vou dar um exemplo, mas é porque a gente é estágio, né? A gente pede o currículo
Só que a gente quase não olha o currículo. A gente vai em todas as perguntas que a gente tem, que é ali que a gente mapeia as competências para poder se adequar. Por quê? A mentalidade que a gente vai criando nas empresas é que o técnico você constrói em casa, mas o comportamental não. Entende? Então a gente vai muito nas competências. Já tem bastante empresas que estão usando tipo a Gup, a Kenobi, que são concorrentes nossas, que elas têm inteligência artificial para entender as competências, mapear isso e poder botando as pessoas ali na frente. Mas aí qual é a questão também? Aí a gente tem um comportamental muito igual, muito bom, mas você tem o SAP, aí tu vai entrar na frente, entendeu? Então assim, querendo ou não, o mercado é cruel, vai estar na frente, é uma competição, né? Meio canibalismo essa parada. Então assim, você tem que se capacitar nos dois, o teu comportamental você tem que evoluir naquilo, e aí você vai vindo fomentando o seu técnico ali de pouquinho em pouquinho. Mas está mudando muito, assim, eles estão indo para o lado mais soft. Tem uma empresa nos Estados Unidos que se chama Human Predictions, e ele faz pesquisas do tipo, ele acredita que a pessoa certa para trabalhar na sua empresa não está procurando a sua empresa. E aí ele vai mapeando várias coisas de redes sociais, o que você posta, o que você não posta, começa a mapear essas competências, e aí abre contato com essa pessoa, o robozinho, para ver se está apto ou não, e entra no teu funil lá de conversão de contrato, né, de vaga. Mas é isso, assim, é complicado. É super complicado. Tu tá empreendendo, tá de boa, então... Mas assim, o recém-formado tem que correr atrás. Justamente porque muitas coisas da faculdade são legais, são tops, só que você não botou na prática. Então você não praticou, você não conseguiu desenvolver muitas das coisas. Porque muitas das coisas que eu desenvolvi, que eu tenho hoje, foi porque eu botei a mão na massa no estágio. Então quem não tem oportunidade disso tem que procurar meios de fato de galgar esses skills, tá? Porque ele não tem como descartar que o cara precisa de Excel. Pô, Excel virou sine qua non. Tem coisas que viram sine qua non e daqui a pouco todo mundo precisa ter. Show? Vai que é tua, Tafa. Acho que não tem nada a acrescentar. Diego falou tudo. Acho que é isso aí. Tá. Quando a gente fala em relação a competências, né, e a competência tanto comportamental quanto competência técnica, hoje o mercado ele já está tendo um certo entendimento em relação a essa questão voltada principalmente para o comportamental, né? Não sei se vocês viram, saiu tem um tempinho, depois vocês podem estar buscando na internet aí, que o Google, por exemplo, ele está começando a contratar os jovens através não só pela sua competência técnica, né? Não mais vendo currículo. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Depois vocês podem dar uma buscada aí. Eu não vou lembrar agora o nome do site que eu vi isso. E as empresas já estão tendo esse entendimento. Por quê? A competência técnica a gente treina, né? A gente pode treinar esse profissional dentro da organização. Agora, o comportamental, não. E eu falo muito isso em minhas palestras também, que caráter a gente não treina, né? Então, eu acho que, para mim, entendedor, já meia palavra já basta, né? Para bom entendedor, porque caráter é uma habilidade, para mim, que é primordial dentro de qualquer organização. Se a pessoa tem caráter, ela vai ser um excelente profissional, vai desenvolver as habilidades de acordo com a necessidade da organização, porque ela vai ter caráter para aquilo. Então, para mim, a habilidade mais importante que existe em qualquer profissional é o caráter. O caráter e a ética. O restante a gente desenvolve e treina dentro da organização. Então, finalizamos. Obrigada a todos que nos assistiram. Obrigado a vocês pela participação.